Gente, eu comecei então o desafio de 20 livros em 20 dias com o Diário de Nisha e eu já consegui ler a metade dele, agora está no meio da tarde. Eu acredito que mais 2 horas eu termine esse livro. E, gente, ele tá sendo uma leitura bem intensa, ele começa de uma forma muito inocente, porque aqui nós temos uma menina que escreve no seu diário em forma de cartas para sua mãe. A mãe dela já morreu, acho que ela faleceu quando ela e seu irmão gêmeo nasceram, então ela não conhece a mãe e ela acredita que escrever no diário para sua mãe é uma forma de se aproximar, de conhecer melhor essa mãe que ela nunca pôde conhecer. Então ela começa a contar sobre a vida dela, da família dela aqui no diário, e bem nessa época que ela está escrevendo, ocorreu a partição da Índia. Então a Índia ganhou a independência, né, da Inglaterra, e só que agora ela vai ser dividida em Índia e Paquistão, né, e os muçulmanos vão ficar no Paquistão e os hindus e uma outra religião que eu esqueci o nome vão ficar na Índia, na Nova Índia. E daí a família da Nisha é hindu, porém a mãe dela era muçulmana, então ela se sente parte muçulmana também. Então é mais ou menos assim que ocorre a história, e agora eles vão ter que pensar como que vai ser a vida deles agora com essa divisão, né, se eles vão ter que ir para outro lugar. Agora no meio da leitura tá sendo algo bem intenso assim de acompanhar. Eu tô gostando bastante porque é uma narrativa por uma criança. Eu não tenho certeza quantos anos a Nisha tem, mas eu acredito que ela tem em torno de 12 anos. Então é bem interessante de acompanhar isso e tá sendo assim de cortar o coração agora na metade da leitura. O primeiro dia do desafio foi concluído com sucesso, porque eu consegui ler o Diário de Nisha em 4 horas e meia. Eu amei demais esse livro, gente. Não tem como você não se apaixonar por essa história, não tem como você ser tocado por essa história tão linda, gente. É uma história, assim, muito emocionante, muito inocente e que trata, assim, de um assunto que é um fato histórico que acontece aqui, que a gente ouve pouco falar, principalmente na escola. Eu nunca tinha ouvido falar e eu achei muito interessante conhecer um pouco mais sobre isso. E a autora se baseou na história do pai dela. Ele e a família dele foi um dos refugiados ali nessa partição, então ela até dedicou o livro ao pai dela. Então foi uma história assim muito linda, muito tocante. Eu favoritei esse livro e hoje estamos no segundo dia e eu escolhi O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jane Han, para ler. Ele é o primeiro livro da trilogia Verão. Eu espero muito gostar dele porque eu gosto muito de Para Todos os Garotos que Já Amei. A escrita da autora tem uma mágica onde você lê os livros muito rápido, então eu espero que isso aconteça também com esse livro. Ontem eu tentei dar uma atualizada no meio da leitura, mas daí tinha muito barulho aqui onde eu tava lendo. Então eu só vou contar hoje pra vocês que eu terminei o livro e eu acabei gostando bastante dele. Aqui nós temos uma personagem que passa o verão, todos os verões, desde quando ela era criança, numa casa de praia junto com uma outra família. A mãe dela é melhor amiga da mãe de outros 2 meninos. Então elas duas, por serem muito amigas, essas 2 famílias sempre passaram o verão juntos. E daí nessa outra família então tem 2 meninos que sempre foram muito amigos da Belly, mas ela sempre teve crush num dos meninos, que é o menino mais velho. Mas eles tratam ela como se fosse uma irmãzinha deles. Então nós acompanhamos aqui esse relacionamento dessas 2 famílias. E ele tem uma pitadinha de drama a respeito de uma personagem, então eu gostei bastante disso. A única coisa que eu não curti tanto foi a protagonista, ao contrário da Lara Jean. A Lara Jean é uma personagem que encanta bastante. Aqui a nossa protagonista, eu não fui muito assim com a cara dela, digamos isso, né? Mas eu acho que ela ainda tem muito pra aprender. Eu espero que tenha uma evolução assim da personagem pros próximos livros. Mas eu acho que só foi por causa da personagem que eu não amei demais o livro, assim. Eu achei ele que ainda faltou alguma coisa pra eu gostar mais da personagem. E sobre o romance, eu também acho que a personagem teve muitas opções aqui já no primeiro livro. Foi tipo
tipo um triângulo amoroso, um quadrado amoroso. Eram muitas opções e a gente não sabia pra onde ela ia mirar, digamos, né? Tantos alvos pra ela mirar e ela tinha incerteza o tempo todo. Então isso acabou me atrapalhando um pouco de eu gostar mesmo da personagem. Mas assim, eu tô bem interessada em saber como que vai ser o futuro dessa família. Eu vou dar continuidade nessa trilogia no final de semana, porque hoje, que é sexta-feira, eu vou pegar um outro livro pra ler, que vai ser Daqui para Baixo, e eu já mostro ele pra vocês. Eu consegui ler o livro em 1 hora, gente. Ele é muito rapidinho de ler. Mas, assim, foi 1 hora muito intensa, sabe? No final, assim, ele meio que explode a nossa cabeça, porque o autor dá margem pra gente interpretar, assim, o final do livro. Então, além dele ter a narrativa, essa construção, né, do livro muito diferente de tudo que a gente já leu, ele também traz, assim, esse final diferente. E, com certeza, vai ser um livro que eu vou ficar pensando por muito tempo. Ele é um livro que traz, assim, excelentes discussões. Eu acho que se você quiser discutir um livro, assim, com algum amigo, um clube de leitura, esse livro é excelente para você saber, assim, a opinião das outras pessoas, o que elas acham sobre o que foi contado aqui. É um livro que merece, assim, bastante destaque, ainda mais por ser uma leitura rapidinha. Eu até recomendei para minha mãe ler o livro, pro meu padrasto ler, porque você lê ali numa sentada e ele te faz refletir sobre muitas coisas. Para quem não conhece a história, nós temos um menino de 15 anos e o irmão dele foi assassinado. Daí ele diz que tem regras para serem cumpridas, e uma dessas regras é então matar a pessoa, né, que matou o irmão dele, se vingar. E daí, enquanto ele vai nessa missão, enquanto ele desce o elevador pra ir atrás de vingança, acontecem algumas coisas que eu não vou contar mais, porque daí conta toda a história. Então, gente, eu dei 5 estrelas pro livro. Foi uma leitura muito boa mesmo. Nossa, que você é linda. Vem mostrar que você é linda. Ai, não quer aparecer. Então, gente, eu já voltei para minha casa e no final de semana, então, eu concluí a trilogia Verão. No sábado eu li Sem Você Não É Verão e eu li ele em 5 horas também. E aconteceu que eu não gostei tanto assim do livro como eu gostei do primeiro. Aqui ele focou muito mais ali no triângulo amoroso e parece que a série tava desandando. Ele acontece uma coisa assim bem dramática aqui que abala bastante os personagens, mas mesmo assim parecia que tirava o foco disso e ia sempre pro romance. E o que eu mais gostei no primeiro livro foi que a história era muito mais sobre as duas famílias, sobre a conexão das duas famílias entre todos os personagens, e foi isso que eu mais gostei no primeiro livro. E aqui nesse segundo já vai perdendo um pouco disso, sabe? Pra daí no terceiro livro, que é Sempre Teremos o Verão, a história assim desandar pra mim. Aconteceu uma coisa aqui entre os personagens que eu não concordava de jeito nenhum que aquilo estava acontecendo. E daí isso foi levado o resto do livro inteiro, sabe? Eu não tava interessada nisso, eu não tava acreditando que eles iam fazer isso. Daí eu acabei não gostando desse livro, eu até demorei mais pra ler ele, demorei 6 horas pra ler, sabendo que ele tinha a mesma quantidade de páginas quase que o segundo livro. O que eu não gostei mesmo, assim, dessa trilogia foi que eu não senti carisma pelos personagens. Eu não gostei de nenhum dos 3 personagens ali envolvidos romanticamente. Eu não conseguia torcer pra nenhum deles, nem pra protagonista, nem ter um chip, sabe? Eu não tinha. E como ler um triângulo amoroso sem você ter um chip, né? Eu acho que depois que eu li As Peças Infernais da Cassandra Clare, nenhum triângulo amoroso vai superar aquele, porque a Cassandra Clare fez uma obra-prima, assim, dos triângulos amorosos naquela trilogia. E daí todo o triângulo amoroso que eu leio depois não tem graça, assim, pra mim. E aqui foi pior ainda porque eu não consegui me afeiçoar aos personagens. Então, por isso que eu acabei me decepcionando com a trilogia Verão. Eu só gostei do primeiro livro. Esse daqui eu achei bem meh, e esse daqui eu não gostei de nem um pouco, assim, da conclusão dele. Em plena página 61, eu já fiz várias marcações no livro. Ele tem frases muito lindas, esse livro aqui, do Matthew Quick. E eu preciso ler uma para vocês. Amor e paixão são uma loucura que coloca tudo em risco.
mas mesmo assim, no calor do momento, nada mais importa. Ai, gente, tá muito fofo. Gente, eu me atrasei na minha leitura, eu estou 2 dias atrasadas, hoje é dia 8 e eu concluí o livro 6. E agora? Gente, será que eu vou conseguir? Mas é que eu tava fazendo umas outras coisas e não tive tempo, porque eu li esse livro em 5 horas, se eu não me engano, e eu tava amando demais a leitura. Então não é porque eu não tava gostando, não é porque a leitura tava demorada, é porque eu tava dando prioridade pra outras coisas. E, como eu tava falando, eu amei demais esse livro, gente. Vocês viram que no começo eu já tava marcando muitas coisas e continuei marcando muito, porque aqui nós temos personagens muito cultos, muito inteligentes e os diálogos deles são maravilhosos. Não tinha como eu não marcar essas frases. Além de que o livro cita muitas frases de um livro fictício e de outros livros também. Aqui nós temos a história da Nanette, que é uma pessoa que descobriu o seu livro favorito da vida. E depois disso, a vida dela mudou completamente. Ela descobriu que existem pessoas esquisitonas como ela. Ela faz amizade com outros meninos que também gostam muito do livro, faz amizade com o autor do livro. Então, gente, a história me encantou muito. Eu gostei muito dos personagens. A Nanette foi uma personagem que eu me identifiquei em muitas coisas. Eu acho que ela pode ser a personagem que eu mais me identifiquei assim em uma história. Então, acho que por isso que esse livro me marcou muito. E eu acho que ele é o meu favorito do autor. Eu li todos os livros dele e o meu favorito era O Lado Bom da Vida. E eu acho que esse livro superou O Lado Bom da Vida. Então, gente, foi uma leitura maravilhosa. Eu amei demais esse livro. E a minha próxima leitura, então, vai ser Enfim Capivaras, porque dos que sobraram da lista da TBR, ele é o menor que tem. Então, eu preciso agora dar uma acelerada aí nas minhas leituras e tentar ler 2 livros em um dia, para eu não ficar para trás de novo. Olha que legal, no final dos livros nacionais da editora seguinte, a editora colocou uma entrevista com a autora, aqui no caso, né? Então é muito legal para você descobrir um pouco mais sobre o autor, sobre a construção da história. Além de que os livros da editora seguinte também vem um marcador no final para você destacar. Ai, gente, eu acabei não gostando desse livro. Ele, apesar de ter uma leitura muito rapidinha, eu consegui ler em 3 horas. Eu achei ele muito sem graça, sabe? Eu não achei os personagens interessantes. Eu não me interessei muito também pela conexão ali entre os personagens, porque nós temos um grupo de amigos aqui do interior de Minas Gerais e um dos meninos é um grande mentiroso, sabe? Ele gosta de contar histórias, ele é aquela pessoa que conta história de pescador, sabe? E um dia ele fala que ele tem uma capivara na casa dele, e daí o pessoal vai lá pra pegar ele na mentira, e quando chegam lá ele fala que a capivara fugiu, então eles resolvem ir atrás dessa capivara, e essa busca aí deles pela capivara que não existe é, na verdade, uma viagem assim de reflexão ali sobre a vida deles, assim, mas eu não me interessei muito por esses personagens, então isso me atrapalhou muito a minha leitura. Mas o mais decepcionante também é que o final dele não tem nenhuma resolução. O livro não tem resoluções, sabe? Parece que o que eles aprenderam durante a viagem, na verdade, não sei, sabe? Eu fiquei sem saber quais foram as lições que eles aprenderam. E eu acho que são coisas que nós leitores devemos aprender também durante a leitura, mas eu não consegui absorver nada, sabe? E nem consegui compreender ali o que os personagens estavam passando e fiquei sem saber ali qual que seria o final deles. Então, por isso que eu acabei me decepcionando com o livro e eu dei 2 estrelas pra ele. Então, gente, eu tô lendo esse livro aqui. Ele tem 248 páginas. E, gente, ele tá muito engraçado no começo do livro. Ele tá muito engraçado, eu tô dando muita risada com a interação dos 2 personagens. Sério, tá hilário. Gente, esse livro aqui me surpreendeu, porque eu vi algumas pessoas falando que não gostaram dele, mas
eu amei. Eu pensei que eu não ia gostar tanto dele, eu pensei que fosse uma história assim, daqueles clichês que eu não ia gostar e que não tivesse uma boa construção de personagens, de relacionamento, porque eles se apaixonam bem rápido, né? O livro promete isso, até porque essas 36 perguntas iam fazer eles se apaixonar, né? Essa era a proposta mais ou menos da pesquisa ali. Na verdade, não se apaixonar, mas iniciar um relacionamento, alguma afeição, sabe? Um pelo outro. Mas eu acabei gostando muito da forma que a história foi construída e principalmente eu gostei muito da interação entre os personagens. Eu gostei muito da interação entre eles, eu achei que eles tiveram muita química e os diálogos deles eram muito engraçados. Eu dei muita risada com esse livro porque as piadas deles eram muito engraçadas, eram hilárias, eu me diverti muito lendo esse livro. Ele foi aquele romance que mostra os personagens se apaixonando, então ele é clichê nesse sentido, mas eu adorei, gente, eu gosto desses romances que mostram os personagens se apaixonando e esse daqui foi um dos que eu gostei. Ele não acontece em um dia só, que era uma coisa que eu esperava, então por isso que ele até tem uma construçãozinha diferente e eu adorei ele. Eu tava em dúvida sobre a minha próxima leitura, então eu pedi lá no Instagram pro pessoal votar e foi escolhido Eu Perdi o Rumo entre a minha dúvida. Então, se você não me segue lá no Instagram, às vezes você perde algumas interações que eu coloco lá. Então, me sigam no Instagram, gente. Esse livro é o primeiro da Gillian Florman que eu vou ler e eu espero muito gostar dele. Ai, eu tô tão feliz porque eu amei demais esse livro. Eu achei ele um amorzinho, assim, favoritei ele. Aqui, gente, nós temos 3 personagens. Uma menina que é uma cantora, o nome dela é Freya. E nós temos o Harun, que a família dele é do Paquistão e ele é muçulmano. E ele tá indo atrás do seu grande amor. E também temos o Nathaniel, que ele tá em Nova York pela primeira vez no seu primeiro dia ali na cidade. E esses 3 personagens acabam se encontrando, assim, por destino, sabe? Porque a amizade que eles acabam desenvolvendo acaba sendo muito importante para eles naquele dia, sabe? Naquele dia exato que eles acabam se encontrando. Então, é tão incrível a forma que essa história foi construída. Ela acontece tudo em um dia. Eu acredito que é tudo em um dia, assim, então é tudo muito rápido, mas é muito bem construído, foi construído de uma forma muito interessante. É um livro muito leve, mas ele traz, assim, umas mensagens lindas. Então, gente, vocês sabem que eu tenho uma quedinha por livros que desenvolvem uma amizade, assim. Então, eu acabei gostando muito desse livro. E ele até acaba sendo tocante, assim, com uma coisa que acontece no fim. Mas, sério, gente, eu fiquei apaixonada agora pela Gillian Florman. Eu quero ler outros livros dela. Eu tô lendo Todos os Santos Malditos, da Meg Stiefvater. E não foi uma boa escolha para esse desafio, porque o livro é muito cansativo. Ele tem muitas descrições, sabe? Ele tem poucos diálogos e muitas descrições. Então, ele é uma leitura muito cansativa, mas como vocês puderam ver, eu marquei várias quotes, porque ele tem, assim, muitas coisas interessantes, sabe? Tem várias metáforas, digamos. É uma história cheia de metáforas e uma história muito esquisita, gente. Pense numa história esquisita e estranha, essa daqui. Ela é bem confusa, tem muitas coisas que é difícil de entender, sabe? Eu ainda tô bem perdida e eu não sei não se eu vou gostar desse livro. Uma leitura tá lenta, eu não vou conseguir ler esse livro em um dia. Eu vou terminar ele amanhã mesmo. Então, eu só consegui terminar o livro no outro dia e então agora eu estou 3 dias atrasada na meta, na maratona, né? O livro até que ficou bom aqui pro final. Aconteceram algumas coisas interessantes. Foram reveladas algumas coisas também. Eu consegui me situar melhor ali na história. Só que mesmo assim tem muita coisa confusa. Muita coisa assim, sem muita explicação, sabe? Esse livro, ele é uma fantasia. Porque as coisas que acontecem aqui são muito estranhas. Esse daqui é um livro totalmente esquisito, mas é um esquisito interessante, sabe? Eu acho que é na mesma vibe dos Garotos Corvos da autora, é aquele esquisito legal. Então eu tô
muito em dúvida se eu gostei desse livro. Eu não sei, teve algumas coisas assim que eu achei muito linda, porque ele tem assim umas metáforas sobre pessoas enfrentarem os medos, a sua escuridão. Então ele tem assim um fundo muito bonito, sabe, por trás da história, e eu gostei disso. Mas assim, a forma que o livro foi construído é assim meio surreal, e ele é muito descritivo, gente. Essa leitura cansa muito, demora bastante, ele tem muitas descrições, ela assim viaja um pouco ali contando a história dos personagens, sabe, bem a fundo. Então eu dei 3 estrelas pro livro, porque eu fiquei assim bem em cima do muro, mas eu marquei bastante coisa nele, olha, pra você ver como ele tem coisas bonitas. Então eu marquei aqui as frases que eu achei bonita e também 4 coisas que explicam um pouco sobre essa fantasia aqui que eu marquei também, que eu achei importante. E eu não expliquei sobre o que é a história, mas gente, ela é muito estranha de explicar também. Mas nós temos 3 personagens que são de uma família, são 3 primos. Eles são os personagens principais, mas o livro tem muitos outros personagens, que é uma família que tem tipo um dom assim de realizar milagres. Mas os milagres não é o milagre que você tá pensando. A cura não é a cura que você está pensando. É algo bem diferente. As pessoas não são curadas assim só na hora de realizar o milagre. Elas precisam se curar também. Eles falam aqui que cada um tem uma escuridão dentro de si, e para a pessoa se curar, então, depois de receber o milagre, ela tem que enfrentar essa escuridão, eu acho. Daí os peregrinos que chegam ali para receber esse milagre, eles ficam morando nesse lugar, porque até eles descobrirem como se curar, eles ficam nesse lugar, sabe? Então é algo bem estranho, bem diferente. Assim, esse livro tá muito indefinido pra mim. Eu acho que eu vou passar uns dias ainda pensando nele. E, gente, eu ia fazer um vlog de leitura só sobre o desafio, mas eu resolvi dividir em 2 vlogs. Então eu tô encerrando o primeiro vlog agora, com 10 livros lidos. Eu tô atrasada, mas pelo menos eu cheguei na metade do desafio, li 10 livros. E agora, na segunda metade, eu não sei se eu vou conseguir tirar esses 3 dias de atraso, se eu vou levar 3 dias a mais pra ler, ou se talvez eu consiga aí alguns dias ler 2 livros em um dia. Sei lá, gente. Acho que é meio impossível. Mas não tem problema, gente, não tem problema, não temos regras, né? Eu tenho ainda uma semana inteira de folga depois do dia 20. No próximo vlog, então, vai ter a continuação dos outros livros, incluindo o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Tem muitas pessoas me perguntando, me pedindo, na verdade, para eu fazer um projeto de leitura de Nárnia. Mas o projeto é esse, gente, eu vou ler um livro por mês até o mês de julho. Se você quiser ler Nárnia também, vamos começar a leitura nesse mês. Então, eu ainda não li o livro, dá tempo de você ler ainda. Só que a diferença é que eu não vou fazer um vídeo específico, assim, de projeto Nárnia, entende? Porque eu já li os livros, eu tô fazendo uma releitura. Então, vocês podem colocar essa meta aí de ler um livro por mês até o mês de julho, porque são 7 histórias. E me acompanhar aí nos vídeos do canal, porque eu vou falar muito desses livros no vlog de leitura, no vídeo das leituras do mês. Então é esse o projeto de ler Nárnia aí em 2020. E eu quero saber se você já curtiu o vídeo, se você já se inscreveu no canal, se você é novo por aqui, porque tá saindo vídeos bem legais esse mês, tá tendo vídeo todos os dias. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!